Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O tema de hoje vai ser sobre os 144 mil selados. Você sabe quem são? Você já conhece sobre esse assunto? Então fica comigo até o final, dá o like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha com mais pessoas para conhecer esse estudo e vamos para o vídeo. A gente vai iniciar esse estudo, sobre os 144 mil, que é um assunto muito profundo, eu já te digo aqui de início. É um assunto que eu vou estar várias vezes recorrendo no canal, porque eu vou dar um apanhado, que você vai conseguir compreender por esse apanhado que eu vou fazer. Mas ele é um assunto muito profundo, que envolve outros assuntos, como as duas casas de Israel, que é a casa de Judá e a casa de Israel, que vocês provavelmente não conhecem. Então eu vou trazer esse estudo ainda, o canal vai complementar com esse. E esse é um acréscimo sobre as duas testemunhas também. Então se você não viu o assunto sobre as duas testemunhas, o que elas fazem na grande tribulação, quem elas são, veja e complementa com esse aqui. Então vamos começar o vídeo pelo livro de Apocalipse capítulo 14, verso 1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, essa questão de águas é interessante, fala de povos, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aí eu quero que vocês atentem para os detalhes aqui. A expressão comprados e remidos, que é dito nessa passagem, remete a quem foi comprado com o sangue de Cristo, e a expressão primícias remete aos que se convertem a Cristo. Então essa abordagem inicial que eu quero mostrar para vocês, pessoal, assim, o número é de selados, claramente mostra a figura de homens, que é selados. Eles não têm mácula, eles são castos, eles não se macularam com mulheres, e eles são remidos e comprados. Aí a pessoa, mas eu não estou entendendo nada disso. Eu vou ler algumas passagens para vocês compreenderem essa questão de não se macularem com mulheres, serem castos, e não se achou engano na sua boca. E o texto que eu vou ler é o de Sofonias, capítulo 3, do verso 12 ao 13. Vai dizer assim: Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Aí nesse texto você vai ver que tem a palavra remanescente. Remanescente fala de os que perseveram fiéis até o fim. É nesse sentido. E aqui eu vou estar destacando essa palavra. Remanescente remete ao restante fiel, que persevera até o fim no meio dos infiéis. É isso que significa remanescente. É aquele que permanece fiel no meio dos infiéis. E agora vocês vão ver sobre a questão sobre ser marcada a testa, dos 144 mil selados. Ezequiel 9, do 4 ao 6. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, os outros que seguiam, esse que ia marcar os sinais nas testas, Passai pela cidade após ele, e feri não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo o homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então você vê, Aqueles que iam ter a marca, o sinal na testa, não iam ser punidos, mas aqueles que não tivessem iam ser. Mas esses que tinham o sinal na testa e estavam sendo preservados, eles gemiam e suspiravam por causa das abominações que eram cometidas em volta. Isso mostra o quê? Isso mostra aqueles fiéis que vão estar padecendo e se afligindo a sua alma no período da grande tribulação, em detrimento daqueles que não vão estar nem aí, vivendo na iniquidade, no pecado da sua carnalidade, da geração iníqua da época. E esses sim vão ser atingidos. Agora os fiéis, que vão estar sendo marcados com sinal na testa por Deus, e Deus sabe quem são os seus, eles vão estar sendo preservados.
E ainda sobre a questão do o nome de Deus escrito na testa, outro verso, Jeremias 31, 33. Olha só o que esse texto vai dizer. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Aí eu fiz aqui uma citação. Ó. Deus escreve na mente e no coração do seu povo. Esses são os selados. Essa é a nova e única aliança feita na cruz. Essa aqui, Deus estava falando depois daquela que Deus ia levar o pessoal em cativeiro lá para a Babilônia, uns 70 anos. E ele está falando que ia fazer uma nova aliança. Se já existia uma aliança feita no Sinai, lá no tempo de Moisés, para que uma nova? Já tinha uma. Então você vê que Deus tinha essa ideia de fazer uma nova aliança que foi feita onde? Na cruz. Com quem? Com todos aqueles que creem no Filho enviado. Essa é a nova aliança. O sangue de Cristo derramado na cruz. Aí você talvez ainda pode ter dúvida, mas o que significa não ser imaculado com mulheres? Ser virgem, ser casto? Você vai entender agora. O que é que o Paulo fala? Isso é para vocês entenderem como é figura que está sendo trazida num texto de Apocalipse sobre os 144 mil selados. Se a pessoa literalizar vai ter dificuldade, mas eu vou continuar aqui o assunto para vocês entenderem o desenvolvimento da ideia. 2 Coríntios 11, do versículo 2 ao 3. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só marido, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vocês estão vendo? Paulo compara a igreja como um corpo, que a igreja é o corpo de Cristo, com uma mulher pura, virgem, que vai se apresentar ao seu marido. E ele faz a comparação também com Eva, que Eva simbolizava a humanidade como um todo, que foi corrompida, enganada por Satanás. Então a igreja não pode ser corrompida somente e nem se apartar da pureza de Cristo. É isso que significa ser virgem e pura, maculado, um povo maculado e virgem para se apresentar diante de Jesus Cristo. Então é esse o significado. E agora eu vou ler outra citação em Apocalipse que fala também dos 144 mil, que é para complementar, com o estudo. Apocalipse 7, verso 1, a partir do verso 1. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, olha só, o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vocês já viram a questão de como é que é selado isso. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos de Israel. E agora vem a contagem das tribos, que é aqui que o pessoal se confunde. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Agora a pergunta que eu faço para vocês, que eu até deixei aqui escrito: cadê a tribo de Dan e a tribo de Efraim? Tribo de José? Nunca existiu essa tribo. Você está vendo? Faltou a tribo de Dan, que é uma tribo. Se as outras estão, ela tem que estar também. A tribo de Dan, que era filho de Jacó também, e a tribo de Efraim, que não estava. E ele tinha herança entre os filhos de Israel. Foi dado a ele. Ele inclusive recebeu a primogenitura do nome Israel. Foi ele que recebeu. Se você não sabe desse estudo, eu ainda vou falar mais em outros estudos, em outros vídeos sobre isso. E a tribo de José nunca houve. A tribo de José eram os 2 filhos de José que receberam, foram Efraim e Manassés. Então você está vendo como é espiritual o negócio? Tem um significado porque Dan não está aqui. Tem um significado, mas eu vou deixar para um outro estudo para não fugir desse tema aqui. Mas vocês estão vendo que o negócio é espiritual. 12 mil de cada tribo. Porque se você quiser literalizar, você vai ter que afirmar que são 144 mil homens de todas as tribos, não só judeus, de todas as tribos, que nem existem mais, desde o ano 722 a.C., essas 10 tribos que fazem parte das 12 tribos foram dispersas pela invasão do exército da Síria, que levou e espalhou entre as nações ao redor. Nunca mais foram vistos, nunca mais. No tempo de Cristo não existia mais, só existia a tribo de Judá, com o que ficou dos levitas e benjamitas, aí se tornou tudo uma tribo só, tribo de Judá, casa de Judá, o reino da Judéia. Então não existe mais 10 tribos. Então cadê essas 10 tribos para estar cumprindo literalmente o que está sendo falado aqui? 12 mil de cada tribo, e falta a de Dan e a de Efraim. E existindo agora uma de José, que nem existia, nunca existiu. Então você está vendo que é espiritual? Mas vocês vão entender mais para frente o que significa também essa questão do 12 mil.
Interessante que o complemento desse texto, né? No mesmo capítulo vai estar dizendo aqui em Apocalipse 7, verso 9 ao 10. Depois destas coisas vi e eis grande multidão, olha só, grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ou seja, é o pessoal salvo aqui, de todos os povos, tribos, línguas e nações, não de todo um povo só de uma região determinada lá da Palestina. Se é que vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui, né? Estou falando em linguagem, em código, porque tem algumas palavrinhas que o YouTube censura, né? Então, pessoal, vocês estão vendo que aqui está falando de um povo. Esse número 12.000 é um número simbólico. Esse 12 remete quando Cristo escolheu 12 apóstolos. Por que ele não escolheu só 7, 5, 20? Escolher mulheres entre os homens. Ele podia mudar tudo, não era a nova aliança? Então você vê que a questão é espiritual o tempo todo. Então esses 12.000 remete à composição da totalidade geral do povo de Deus. Não que tem que ser 144.000 especificamente, porque senão vai ter que afirmar. Só vão ser 144.000 salvos, tem que ser todo mundo virgem, que é uma coisa que não dá para acreditar nisso, sendo que tem muito mais pessoas lá naquela região da Palestina do que 144.000, tem muito mais do que isso, e ainda mais todos virgens, e que não é achado nenhum engano na sua boca. Quem é que não é perdido nessa terra? Quem é que nunca mentiu nessa terra? Então, você está vendo que o negócio é espiritual? Estou mostrando o tempo todo para ficar claro na sua mente. E você vai ver aquele que recebe o nome de Deus. Olha só, Apocalipse 2, verso 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante, né? As igrejas. Ele está falando para a igreja o tempo todo. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Está falando da arca do testemunho, que tinha um maná lá dentro. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. E o verso, e no Apocalipse 3:12 vai dizer o seguinte: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, ou seja, vai ser coluna naquele santuário construído. E daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, olha o selo aqui, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, aí eu fiz até uma citação aqui, ó. Ter o nome de Deus é prometido às igrejas, ter o selo de Deus e do Cordeiro é prometido ao que vence. A tudo que serve a Cristo, a igreja tem o selo de Deus. Então é esses que são selados, aquele que tem sobre si escrito o nome de Deus. E a quem Cristo promete? A igreja. O que é a igreja? Aquela multidão numerosa que eu acabei de ler. Povos, tribos, línguas e nações, daqueles que creem em Cristo, que vão se converter no fim da grande tribulação, num só momento, numa só reunião. Então, vocês estão vendo o tempo todo que a quem é prometido o selo, está escrito sobre a sua testa o nome de Deus. Aquele que vence, ao santo, ao salvo, aquele que crê em Cristo. E já chegando no final do estudo, e aqui para apanhar, para você entender a questão do 1.000, porque 12.000, ou seja, 12.000 de cada tribo, totalizando 144.000. Olha só. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do quê? Do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí eu fiz uma citação aqui, ó. 1000 anos também faz referência ao fato do homem não viver até 1000 anos, pois lembrava a ele que estava morrendo, morte decorrida da transgressão no Éden. O homem que mais viveu foi Matusalém com 969 anos, lá no tempo antes do dilúvio, né? Cristo é o único ser humano nascido na terra com mais de 1000 anos de existência. E ressuscitará seu povo para reinar com ele 1000 anos, indicando a eternidade. Só ele possui vida eterna em si mesmo. Você está vendo, né? O único que possui a vida eterna é Cristo. O único homem que nascido nessa terra com mais de 1000 anos é Cristo. Então ele vai dar essa mesma vida eterna àqueles que creem nele, os que vão ressuscitar. Então, essa questão do 1000 remete a milênio, o governo milenar que é prometido à igreja, ao povo de Deus, a Cristo que vai reinar, e fala de eternidade. Então, vocês estão vendo, 144.000 são 12.000 simbólicos das 12 tribos de Israel que não existem mais, e esse entendimento vem das 12 tribos que Cristo escolheu, os 12 apóstolos que Cristo escolheu, que mostra claramente que é uma simbologia para as 12 tribos, né, os 12.000 que vão ser escolhidos por Cristo, os 12.000 de cada tribo. Então, eu espero que vocês tenham entendido.
É um assunto profundo, como eu falei, mas eu acho que por esses versículos vocês conseguiram entender. Então, Deus abençoe vocês. Não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.